esse tema porque nós estávamos lendo, vocês sabem que eu adoro sugerir livro para domingo à tarde, porque a gente sai do centro, não tem nada para fazer, e aí a gente vai ler. Então, o livro de hoje é esse, O Essencial, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. E olha que interessante. O essencial, aí depois diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado. Ou seja, quando a gente busca o essencial, a gente vai encontrar tudo o mais que a gente precisa para a nossa vida. Então, a grande questão aqui é descobrir o que é o essencial da minha vida, não é verdade? Então, é essa a nossa tentativa hoje. Eu estou meio perdida aqui, é só tocar na tela para mudar o... Oh, obrigada. E aí eu trouxe aqui essa imagem, já falei para o Walter, essa foto é minha, então não tem problema de direitos autorais. E eu quis trazer essa foto pelo seguinte: a caminhada com Jesus, ela não precisa ser em nenhum lugar fantástico. A gente não precisa viajar para longe. A gente para a Bahia é melhor ainda, né? Mas às vezes é no nosso bairro, é na nossa cidade, é na rua da esquina, porque essa rua que eu amo de paixão fica a 2 quadras de onde eu moro. E é onde eu faço a minha caminhada com Jesus. Então, cada um de nós vai encontrar o seu momento, o seu espaço para se conectar com o alto e cultivar, a gente estava falando inicialmente da amizade, cultivar essa amizade mais próxima com Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão mais velho. Às vezes a gente fala a palavra mestre e para muitas pessoas cria essa distância, né? O mestre, nossa, ele está lá, eu estou aqui. Mas quando a gente usa o irmão mais velho, é aquele que já passou por todas as experiências e, obviamente, sabe mais do que a gente, fica mais fácil essa relação, não é? Porque quem tem irmão mais velho sabe quanto é gostoso isso. Naqueles momentos de dúvida, aquele que já sabe, a gente socorre, pede socorro e ele vem nos acolher, nos responder muitas vezes. Então, é essa a intenção, que a gente busque esse caminho com Jesus, porque realmente a nossa vida fica muito mais leve, muito mais suave. Mas é preciso abrir espaços para essas lições, não é? Jesus esteve aqui, trouxe a lição, a gente não foi capaz de entender tudo, falou do Consolador Prometido, o Consolador Prometido trouxe as suas lições explicadas pela espiritualidade maior de uma maneira tão clara, mas a gente vai vendo pelas circunstâncias do planeta que nós ainda temos muito para aprender, não é verdade? Mas ele não desiste da gente, não. Ele continua convidando a gente. E, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por Amélia Rodrigues. Porque Amélia Rodrigues tem uma linguagem poética, suave, descritiva. Quando a gente senta para ler os livros de Amélia Rodrigues, a gente se vê lá naquele local, como se nós estivéssemos sentados ao ladinho de Jesus, sentindo, inclusive, a brisa do mar, da maneira com que ela descreve. Então, essa é outra, assim, coisa que a gente tem que agradecer profundamente ao Espiritismo, porque nós temos acesso a informações que a maioria, as outras tradições, as outras denominações religiosas não têm. Como, por exemplo, os textos de Amélia Rodrigues. Ok, obrigada. Os textos de Amélia Rodrigues, as informações que ela nos traz, são informações que não se encontram no plano material. Amélia Rodrigues foi convidada por Joana de Ângeles a fazer esse trabalho de trazer os textos de Jesus, de trazer as informações de Jesus. Ele está vindo de novo, porque eu sou Flamengo também. São textos que são colhidos na literatura que se encontra no mundo espiritual.
Então, existe todo um material, existe bibliotecas no mundo espiritual com informações que não temos aqui ainda no mundo material. Então, é por isso que a gente vê as explicações, os textos de Amélia Rodrigues com tantos detalhes que a gente não encontra na literatura regular no nosso mundo material. E Amélia Rodrigues foi assim, para a gente ter uma ideia da sua importância, ela foi muito além do seu tempo, porque ela nasceu no final do século XIX, na Bahia. Os baianos aqui ficam todos prosas. Ela, uma baiana assim muito culta, ela era professora, dramaturga, poetisa. Então, ela fez um trabalho muito importante na sua época. Então, quando ela volta ao mundo espiritual, Joana de Ângeles a convida a continuar esse trabalho, trazendo o evangelho dessa maneira tão próxima de nós e não essa linguagem tão poética. Então, voltando ao livro, esse livro, o prefácio do livro é de Joana de Ângeles. E aí nós vamos ver que é um grande convite para que a gente saia do mundo lá fora, sem deixar de viver no mundo material, mas buscar mais dentro de nós as nossas respostas, ou seja, buscar o essencial, que é o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. E vou ler aqui para vocês um trecho do prefácio nas palavras de Joana de Ângeles. A grande tarefa de Jesus Cristo na Terra foi romper a cortina do obscurantismo e oferecer o sentido feliz de cada existência. Espírito perfeito que havia superado ao longo dos tempos seus obstáculos, ele veio demonstrar que é possível viver a razão existencial da reencarnação conforme estabelecido. Apresentando as duas faces da vida, a física e a espiritual, ofereceu o tesouro do entendimento da expressão orgânica ou material e da energética ou espiritual. Todo o seu evangelho é, pois, um vigoroso convite à obediência às regras universais mediante a prática do bem, a básica. E eu grifei básica, que veja, o título do livro é o essencial. E aqui ela vem falar do que é básico, o que é básico na nossa vida. É o nosso trabalho na construção do bem dentro de nós, para que ele possa se refletir no nosso mundo. Então, se o mundo ainda está nesse tumulto, nessa turbulência, é porque essa turbulência ainda existe dentro de nós. E é esse o nosso trabalho essencial: buscar esse reino, buscar construir dentro de nós a paciência, a compreensão, a harmonia, a misericórdia, a piedade. Então, são coisas que levam tempo, mas a gente tem que começar em algum momento. Eu acho que só o fato de nós estarmos aqui numa manhã de domingo para ouvir alguma coisa de Jesus já mostra que a gente já avançou bastante e que nós possamos ser os colaboradores desse mundo novo que a gente quer tanto. E aí, continuando, Jesus, vocês viram como ele está todo marcado, mas não se preocupe que eu não vou ler isso tudo para vocês, não. Quando nós estamos nessa caminhada com Jesus, inclusive ontem a gente estava no nosso evangelho, nós lemos um texto de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, é o texto número 28, Peregrinação. E é um texto que fala exatamente da necessidade de nós focarmos no que é real, no que permanece, naquilo que não se desfaz com o tempo. Porque quantas vezes a gente se apega à vida material em detrimento da vida espiritual, que é a nossa destinação, que é a nossa essência, e a gente se perde, né, nessa busca infinita do que é material, sem se dar conta do que a gente precisa fazer. E Emmanuel transforma esse texto, ele vem falando várias vezes, ele começa falando na Terra como um transporte cósmico.
mas para o final do texto ele fala num comboio, ou seja, nós estamos numa caminhada sempre, nós estamos numa viagem sempre, em que nós vamos ter momentos que nós temos que parar em determinadas estações, deixar para trás hábitos antigos, pegar aquela bagagem do que há de melhor e continuar esse trajeto. E a grande vantagem que ele nos fala é o seguinte: não importa se a gente vai na primeira classe ou se a gente vai na classe econômica, todos nós vamos chegar lá. E o que nos diferencia, né, de classe são os recursos que nós temos, que nesse caso, graças a Deus, não é o recurso material, porque senão haveria uma diferença muito grande, é o nosso recurso espiritual, as nossas virtudes, a nossa vontade de servir, a nossa vontade de construir. Então a gente vai vendo que são diferentes espíritos, mas a linguagem é essa, a caminhada, o trajeto, a viagem, para a gente chegar nesse destino feliz que a gente quer. E Jesus nos faz um convite. Só que o convite de Jesus é quase uma convocação, né? Ele diz, segue-me. Ele está nos convocando. E ele diz assim, e Amélia Rodrigues nos diz assim, o ser humano sempre descobriu formas quase inconcebíveis de afligir. Espera lá. Ih, gente. Fiz tudo errado. Ok. De novo. Aí. É que eu não posso deixar de convidá-los, né? Porque, afinal de contas, o convite é de Jesus. E a Amélia Rodrigues nos diz, o ser humano sempre descobriu formas quase inconcebíveis de afligir o próximo, sem a menor compaixão pela natureza, vegetal, animal e especialmente humana. Os instintos sempre predominando em sua natureza primária e agressiva, tornam-no insensível ao nobre, ao amor e à compaixão. Então, qualquer semelhança com esse mundo que a Amélia Rodrigues descreve não é mera coincidência. Isso acontecia na época de Jesus e a gente vê, infelizmente, isso se repetir agora. Então, isso significa que essa nossa caminhada, essa nossa viagem, ela está um pouquinho lenta. Então, a gente precisa correr, né? Precisa acelerar um pouquinho esse passo. E acelerar esse passo significa chegar com mais antecedência num momento de felicidade, num momento de paz, de harmonia. Vê se ela não está descrevendo o nosso mundo. A paisagem humana, isso no tempo de Jesus, a paisagem humana era caracterizada pela força do poder arbitrário e devastador. A cultura era primária e, mesmo quando as artes embelezavam o mundo, o pranto e a desolação das vidas ceifadas constituíam sintonia à trágica vileza e da crueldade. Então, é o convite de Jesus que a gente precisa aceitar. É claro que isso é de livre-arbítrio, né? A gente aceita hoje ou aceita daqui a 10 anos, não importa. Mas é um convite para a felicidade. Porque é o convite que vai nos colocar em sintonia com as leis de Deus, em contato com o alto, nos mostrando as melhores respostas, os melhores caminhos para uma vida harmoniosa. Então, o convite está feito, cabe a nós aceitar ou não. E aí nós trouxemos aqui, só para nós termos uma ideia daqueles que já estavam prontos para aceitar. E um deles foi Felipe. E ele chama Felipe, e Felipe não tem a menor dúvida, aceita imediatamente. E ele diz assim, eu vos escolhi, afirmou-lhe, e o timbre de sua voz penetrou-lhe como se fosse um punhal de luz inapagável na imensidão das suas sombras íntimas. Ele ficou eletrizado e o seguiu a partir daquele instante sublime. Então, que nós possamos ter os nossos momentos Felipe, e que esse momento acontece, é muito particular, é muito pessoal, cada um tem a sua estrada de Damasco,
não é verdade? Mas é esse encontro com Jesus que vai nos favorecer uma vida realmente feliz e preencher aquele espaço que nós buscamos, que dá sentido verdadeiramente à nossa vida. E aí nós trouxemos exemplo de 3 indivíduos que são tão comuns quanto nós, para a gente ver a relação, que a relação é a mesma, basta que nós abramos o nosso coração e a nossa mente para ter esse contato maior com Jesus. E aí nós trouxemos Lázaro, Maria e Marta. Porque, na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada um. E como é bom saber e ter a certeza de que Jesus está lá conosco. Jesus tinha uma relação muito próxima com esses irmãos. E Betânia era uma cidade muito próxima de Jerusalém, e cada vez que Jesus ia a Jerusalém, ele se hospedava lá na casa dos irmãos, né? Os pais já tinham falecido e Lázaro era responsável pelas irmãs, numa sociedade extremamente machista, numa época em que as mulheres não tinham direito a nada, era essencial que tivesse uma presença masculina para que cuidasse delas. E Lázaro cuidava das suas irmãs e era assim uma bênção, era uma felicidade enorme para eles receberem Jesus. E Jesus estava sempre por lá. E aí a gente vai se fazer uma referência a Lázaro em nossas vidas, tá bem? Lázaro foi aquele que estava passando pela catalepsia e Jesus, com seu magnetismo, o traz de volta, entre aspas, à vida. E aí nós vamos relacionar isso à nossa vida. Quando nós estamos naquele momento de marasmo absoluto, de adormecimento verdadeiro, nós estamos na condição de Lázaro. Esse é o nosso momento, Lázaro, quando ainda nós não estamos despertos para o verdadeiro sentido da vida, para a nossa busca interior, para a nossa busca ainda, para o nosso autodescobrimento. Então, nós estamos profundamente adormecidos. Mas é preciso acordar, é preciso despertar, há muito a construir, há muito a fazer em nosso favor, em favor do nosso próximo. Então, como é que a gente faz isso? Gente do céu. Danos. Então, como é que a gente faz isso? É buscando. Olha, eu não toquei em nada. Gente do céu. Fenômeno de efeito físico. Essas coisas, está vendo? São brincadeiras, são momentos assim, mas são momentos que nos levam a pensar. São aquelas coisas que pipocam na nossa vida para o nosso despertar. É um problema no trabalho, é um problema de saúde, é o reencontro de um amigo, é uma conversa que a gente não estava esperando e que trouxeram uma informação que a gente precisava naquele exato momento. Então, a vida nos convida o tempo todo a esse despertamento. Cabe a nós levantar e agir ou não. Mas ainda assim é um direito nosso, se essa nossa viagem vai ser mais longa, mais demorada, ou se vai ser mais rápida. E aí a gente também tem aquele nosso momento Marta. Quando é o nosso momento Marta? Agora vamos pensar, vamos nos colocar um pouquinho no lugar da Marta, né? Imagina que Jesus nunca andava sozinho. Era ela, a irmã e o irmão na casa. Aí, de repente, chega Jesus, com no mínimo mais 13, que eram os apóstolos. E claro que sempre tinha os agregados. E ela tinha que arrumar a casa, preparar comida para receber todo mundo. Quem é aqui que não gostaria, né, quem não gosta de ter tudo bonito, arrumado para receber os amigos? Assim era Marta. Então, a sua atitude é muito coerente, é muito natural. Eu tenho que preparar tudo para receber Jesus, ainda por cima uma pessoa tão especial quanto ele. E aí ela se desespera, querendo dar conta de tudo, assim como nós. Só que esse dar conta de tudo, na maioria das vezes, a gente perde a noção do que é o essencial.
a gente se volta ao material, eu tenho que conquistar tudo que eu preciso nessa vida, porque o tempo vai passar e eu não vou dar conta, e aí eu esqueço do essencial, que é o tempo de prestar atenção ao que é importante. Não que Marta não tivesse que fazer o que tinha que fazer, não que nós não tenhamos que cuidar do nosso corpo material, porque esse é o nosso instrumento de progresso, é o nosso instrumento de trabalho. Nós temos que cuidar da nossa casa, porque uma casa suja traz animais, aqueles que a gente não gosta, que voam pelas paredes, né? A gente precisa cuidar do nosso trabalho, é o que nos dá sustento, mas às vezes a dedicação é tão exclusiva na questão material que a gente até adoece. A gente não consegue 1 minuto de contato, de paz, para se conectar com o alto, de receber as bênçãos que a espiritualidade quer nos trazer, as inspirações que muitas vezes nós precisamos, porque a nossa mente está só focada no que é material. Eu vi outro dia uma postagem de uma senhora que parecia muito simples, mas ao mesmo tempo muito sábia. Ela dizia que a gente chega aqui sem nada e a gente vai partir desse mundo sem nada, mas nesse meio tempo a gente vive de maneira exasperada para ter aquilo que a gente não trouxe e aquilo que a gente não vai levar. E aí são nesses momentos que a gente se dá conta, e é um prazer a gente ver uma criança aqui, porque a gente se dá conta quantas vezes, tem outra criancinha ali, porque quantas vezes, não é? E eu ouvi isso uma vez numa palestra de Divaldo, das crianças órfãos de pais vivos. Porque nessa busca, né, muitas vezes de maneira insensata, os pais têm busca de coisas materiais, os pais têm que trabalhar tanto que não sobra tempo para essas crianças. E eu tive a oportunidade de trabalhar num aftercare, né? Eu tinha um trabalho, depois do meu trabalho eu ia para o aftercare. E ali eu tive a oportunidade de ver crianças que iam para o before care e para o aftercare. Ou seja, a criança chegava na escola às 7 da manhã e ela saía às 6 da tarde. Ela tinha um horário maior do que o meu, que trabalhava full time. Então, a criança sai de casa quase dormindo, né? Algumas vezes até dormindo, e chega em casa, é tempo de comer, tomar banho e dormir de novo. Então, não há tempo de cultivar nenhuma relação. Então, a gente fala de uma juventude que muitas vezes está sofrendo grandes problemas, mas a gente também precisa ver se houve o tempo, aquela primeira infância que a gente estuda também no Espiritismo, que é quando o espírito está mais maleável para receber as lições, né, morais que vão lhe dar o suporte necessário para uma vida adulta feliz e saudável. Então, são coisas que a gente tem que pesar. O que é o essencial? A gente estava falando isso no nosso estudo segunda-feira, que quando a gente muda, né, quando a gente emigra para cá, a gente se dá conta de quanta coisa a gente tem. Porque a gente precisa vir com 2 ou 3 malas e o resto fica tudo para trás. E a gente não morreu porque o resto ficou para trás. Mas a gente já está aqui há 30 anos, já acumulou de novo. Que coisa! Já não sabe mais. E a gente continua nessa luta exasperada daquilo que a gente não vai levar. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. E aí a gente chega a Maria, que também existe em nós, porque nesse momento a gente está exercendo a função Maria. A gente deixou tudo lá fora e a gente decidiu ouvir alguma coisa que era, porque o título dizia Caminhar com Jesus. Então a gente deixou lá fora e vamos ouvir o que Jesus nos traria. Então esse é o nosso momento, Maria, que é o momento em que a gente escolhe ficar com a melhor parte, aquela que não será tirada, aquela que veio conosco e vai voltar conosco, e de uma maneira muito mais melhorada, porque já com muitos aperfeiçoamentos, com muito mais crescimento. Então, é uma felicidade a gente ter contato com essas informações, porque quando a gente estava falando no início,
esse momento da palestra, na verdade, a gente só traz informações que elas serão aprofundadas mais tarde em casa, numa leitura ou nos estudos que a casa oferece, porque a gente não tem tanto tempo para ir a fundo, mas a gente desperta na nossa mente, no nosso coração, ideias que nós gostaríamos de cultivar mais profundamente, que vão nos trazer mais alegria de viver. E aí, continuando aqui no livro, nessa caminhada com Amélia, nós trouxemos um trecho que está lá no capítulo 27, que é aquele encontro que acontece na estrada de Emaús. Já tinha acontecido, né, a crucificação de Jesus, e esses dois homens que estavam caminhando nessa estrada, que já saíram de Jerusalém, no texto ela diz que não é identificado de forma clara quem são esses homens, mas eles vão muito cabisbaixos, muito tristes, muito desolados por tudo que aconteceu. E no caminho eles encontram uma pessoa, e essa pessoa pergunta para eles o que está acontecendo. E aí eles dizem assim, mas como que você não sabe, com tudo que aconteceu há tão pouco tempo? E aí a pessoa diz para ele assim, como é que vocês não sabem de tudo que aconteceu com Jesus? E aí essa pessoa responde para eles, mas não estava escrito que o Messias deveria ser incompreendido, enxicalhado, surrado sem piedade e pendurado numa cruz? Ele anunciou mais de uma vez que sua missão era de paz e não de dominação de outras pessoas, outros povos. Ele viera preparar Israel para seu destino de harmonia entre as nações. E aí os homens dizem, sim, agora entendemos. Nós pensávamos que ele veria com seus exércitos e nos libertaria da esmagadora Roma. Aguardávamos, por fim, o poder que muitas vezes, roubado de nós, punha-nos em eito da escravidão. Nesse momento, estamos aguardando que ele volte, que tudo isso tenha sido um pesadelo, e ainda não tivemos nenhuma resposta. Havia lágrimas e dor. E aí o homem fala, ele poderia ter feito diferente, mas não veio para o mundo passageiro transitório. Toda a sua mensagem se refere a um reino que não é este de caráter humano, temporário. Aqueles que hoje estão na glória, amanhã serão sombras, espectros do passado que a morte silencia. A lição de amor que veio transmitir tem um caráter de imortalidade e não de rápidos momentos de brilho resultado da ilusão. Ou seja, o estrangeiro fala para os homens que esse Jesus, quando veio, não veio para satisfazer as nossas necessidades materiais. Ele veio para trazer a lição principal, que era a conquista do reino de Deus. Então, nós, muitas vezes, e até hoje, interpretamos de maneira equivocada a mensagem de Jesus e buscamos em Jesus a resposta para as nossas necessidades materiais. Mas pensa bem, como está aqui no título do livro, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente está em paz conosco mesmo, quando a gente está em harmonia, quando a gente está em equilíbrio, toda a nossa parte material tem mais chance de acontecer de forma natural. Não é? Nós temos mais equilíbrio para trabalhar melhor, estamos melhor inspirados, vamos exercer nosso trabalho de maneira mais efetiva. Consequentemente, a questão material ela vai acontecer conforme a nossa necessidade. E puxando a sardinha de novo para os baianos, Peixinho dizia que tudo que nos acontece é natural, é necessário, merecido e vai acontecer. Então, quando a gente se mantém nessa estrada com Jesus, as consequências do nosso equilíbrio é trazer uma vida muito melhor também em termos materiais. Mas o nosso foco em buscar Jesus é buscar o Pai, porque não chegaremos ao Pai senão através dele. E aí o resto vem por consequência. E olha que interessante, né? Os homens ficaram tão encantados com
por ter encontrado esse estrangeiro no caminho, que o convidam a seguir com eles. E aí eles vão para uma pousada e na hora do jantar, olha o que acontece. Na hora que eles vão partir o pão, eles veem a marca de Jesus no braço. E eles descobrem que era Jesus que estava com eles o tempo todo. Assim como é Jesus que está conosco o tempo todo e muitas vezes a gente não percebe. Porque Jesus se faz presente através de um amigo, através de uma pessoa que chega de repente em nossa vida e nos responde as questões. Alguém que nos oferece um abraço, um sorriso, um consolo. É Jesus se fazendo presente em nossa vida e às vezes a gente não percebe. Aí eu gostaria de ler só mais um trecho desse capítulo que é muito emocionante. A marcha do encontro é também um caminho do autoencontro, no qual se fundem os sentimentos de quem busca e daquele que se entrega. Jesus não vos pede muito, exceto a transformação melhor para a vida. Ele se deu até hoje e até hoje permanece pelas estradas do mundo procurando aqueles que, por sua vez, desejam ter com ele o encontro. Levantai, avançai resolutos, ele vos espera no caminho. Então, o convite permanece. O convite está a todo momento acontecendo. Cabe a nós aceitar ou não e buscar essa vida mais feliz. Buscar no que conta, no que é essencial. E a gente tem muitas pessoas para nos ajudar. E eu gosto sempre de lembrar de Cirineu, não é? Que também está aqui citado no livro, que Cirineu estava passando por lá e os soldados pegaram Cirineu e colocaram para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, que nós também temos os nossos momentos Cirineus. Quantas vezes nós somos convocados à ajuda, e às vezes acontece até no centro, né? A gente precisa de ajuda em algum departamento, e a gente esquece que esse é um momento também de ajudar Jesus, de servir a Jesus, e que possamos também ser esse Cirineu na vida de muitas pessoas. Então, como vocês estão vendo, a gente está inteirinho nesse livro. A gente tem o nosso momento e de encontro mais profundo com Jesus, quando a gente senta para escutar a sua mensagem e esquece todo o resto. A gente tem aqueles momentos de distração absoluta, que são aqueles momentos em que nós, né, nos envolvemos com a vida material. Nós estávamos conversando outro dia que a gente falava dos jovens que ficavam muito tempo no telefone, mas já existe a estatística, os adultos também estão ficando muito tempo no telefone. Então, a gente hoje lê muito menos, a gente conversa muito menos, a gente se envolve muito menos do que no passado com as causas do bem, porque não dá tempo. O tempo é o nosso grande vilão. Mas aí a questão de perguntar, é falta de tempo ou má administração do tempo? Então, são perguntas que a gente vai se fazendo sempre, mas a gente quer, com certeza, uma sociedade melhor, a gente quer um mundo melhor, a gente está vendo que o nosso planeta por inteiro, a gente não pode falar de um único país, o nosso planeta por inteiro está sofrendo demais com as dificuldades, né? São todos os tipos de dificuldades, são todos os tipos de sofrimento. Mas nós temos um caminho que pode, esse caminho, nessa caminhada com Jesus, nós temos os recursos necessários para essa transformação. Nós temos na literatura espírita uma série de livros que são experiências práticas de vidas que nos sinalizam que às vezes as escolhas nós podemos fazer melhores escolhas. Quando nós lemos, a gente vai aproveitar e falar aqui do Céu e Inferno, já que a gente está celebrando 160 anos desse livro. Em O Céu e Inferno, na primeira parte, nós temos toda a explicação de como as outras denominações religiosas identificavam o que era céu e inferno. E aí nós vamos ter como o Espiritismo vê o céu e o inferno. O céu e o inferno, a gente pode estar vivendo nesse momento
um céu interior, como pode estar vivendo um inferno interior, não é? Quantos turbilhões às vezes passam pela nossa mente e às vezes a gente está num período de calmaria. Mas essa é a vida, altos e baixos. E na segunda parte do livro, nós vamos ver os depoimentos de uma série de espíritos em condições, em graus de evolução diferentes, como é o seu despertar após o desencarne. E é fantástico nós vermos, por exemplo, a experiência de espíritos felizes, como eles são classificados, que eles descrevem todo tipo de sofrimento que eles passaram enquanto encarnados e o seu despertar de maneira suave, leve, como se estivesse acordando de um sonho num local muito mais feliz, muito mais suave, cercado de pessoas queridas. Então, essa leitura, quando a gente traz livro, a gente brinca assim, né? Mas é porque o tempo que muitas vezes a gente perde no telefone, nós ganharíamos em lições que vão iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos trazer recursos verdadeiros para enfrentar o momento difícil que o nosso planeta está passando. Porque aquelas mensagenzinhas rápidas, elas, da mesma rapidez que a gente lê, a gente esquece. Mas os exemplos desses espíritos, porque essas histórias que a gente vê na literatura espírita não é ficção, é verdade. Então, quando a gente vê a descrição de um espírito sofrendo e o seu despertar feliz no mundo espiritual, cercado de pessoas amigas, porque ele fez o seu melhor, ele dedicou o seu melhor, ele deu um bom sentido à vida, ele construiu em sua volta não apenas o bem para si próprio, mas para o bem para aquela comunidade. Isso tudo é progresso, isso tudo é merecimento. Na justiça divina, a gente trabalha com o que é meritório, não é? Cada um de acordo com as suas obras. Então, o melhor que nós fizermos vai sempre contar a nosso favor. Nós damos o nosso melhor e cada um sabe qual é o seu melhor. Então, aqui a gente também não compara, assim como a gente não compara quem é mais feliz, quem sofre mais, cada um sabe o seu ponto máximo. Sabe? Cada um sabe o quanto pode oferecer. Então, voltando aqui à Amélia, que eu tenho certeza que todo mundo vai encomendar o livro para Marisa, porque esse livro é essencial, verdadeiramente, não é só propaganda, não, é essencial a gente ler e reler. E quem quiser estudar mais a fundo, hoje só está dando Bahia, eu acho que é porque a gente está aqui, né? A Federação Espírita Baiana tem um estudo em conjunto com a Mansão do Caminho, um estudo chamado Vivendo o Evangelho. E eles vão trabalhar esse livro capítulo a capítulo, nos mínimos detalhes. Então, quem quiser esmiuçar o livro, pode participar. Esse estudo está gravado online lá no YouTube e vale a pena muito ler. O estudo é com Marcel Mariano. No início, esse grupo era formado com Peixinho, mas hoje em dia é Marcel Mariano, Jamile e Nádia. São 3 palestrantes muito bons, grandes estudiosos da doutrina espírita. Então, fica... Oi? É mesmo. Tem bastante tempo, né? Então, vale muito a pena buscar cada vez mais. E aí, a gente vai mais um pouquinho, falar mais um pouquinho de Cirineu, porque ele é o exemplo daquele que, no momento que ajudou, ele transformou a sua vida e ele nunca mais voltou àquele caminho anterior. A vida dele se transformou a partir daquele momento e ele viveu totalmente dedicado à causa de Jesus. É aquela coisa, quando a gente está lá na estrada de Damasco, e a gente finalmente encontra Jesus, o nosso caminho daí para frente é diferente. A gente não vai mais voltar àquele marasmo, aquela vida morna, aquela coisa que deixa o tempo passar, não.
a gente quer viver em plenitude. E viver em plenitude é realmente, a cada dia, a cada momento, não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, que é o nosso maior instrumento de merecimento, vamos dizer assim, né? Quem não conhece aquela história, quem não conhece aquele trecho de André Luiz, não é? Que a única pessoa que orou por ele foi aquela senhora que ele atendeu gratuitamente, contra gosto, mas atendeu, e foi a única pessoa que orou para ele no momento que ele precisava muito. Então, o mínimo que a gente faz sempre vai contribuir a nosso favor. Então, para encerrar, eu trouxe aqui um trecho para a gente guardar no coração e refletir nessa nossa linda tarde de domingo, aproveitando ainda essa temperatura agradável. Quem sabe a gente pode parar na estrada, parar nesse nosso caminho, né, que às vezes é tão tumultuado, tão acelerado, mas que é preciso dar uma parada e focar em nossa volta, observar os pássaros, olhar para o céu e se conectar com o alto. E aí, nossa, ficou tão pequenino, e lembrar essas palavras de Amélia, recordando a incomparável presença de Jesus no coração, sede um a mais dos seus amigos, apesar da áspera do mundo. Ele vos espera desde aqueles dias inesquecíveis, quando caminhou conosco, tornando a senda menos áspera. E nesse momento, ele espera que cumpris o vosso dever assumido, fazendo o essencial. Então, ele não pede muito, ele só pede que a gente faça o essencial, que busque dentro de nós o reino de Deus. Que ele esteja sempre, ou seja, corrigindo. Ele está sempre conosco, que nós possamos estar sempre com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Que façamos uma caminhada mais suave, mais tranquila e mais harmoniosa, sempre com o nosso mestre. Muito obrigada.